Buscai as coisas do alto com amor e com alegria. Então já convido você a pegar a sua palavra, pegar a sua Bíblia e vir aí para o irmão que está do seu lado e pergunta: irmão, cadê a sua Bíblia? Nós vamos usar bastante hoje. Como a irmã falou, meu nome é Breno, eu sou casado, pai, servo deste grupo de oração, pela graça de Deus, e hoje acolhi o chamado do Senhor para pregar aqui com vocês. O irmão já pegou a Bíblia? Já abriu aí Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4, versículo 18. Quem não trouxe a Bíblia, pode pegar no celular também, para ir acompanhando. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Palavra da salvação. Irmãos, nós vemos aqui logo no início do Evangelho de Mateus que Jesus ele sai de Nazaré e fixa residência lá em Cafarnaum. E ali ele começa o seu ministério, ali ele começa a pregar e a anunciar: o reino de Deus está próximo. E logo em seguida nós chegamos aqui nesses versículos que acabamos de ler. Jesus viu aqueles dois homens à beira do mar. Cafarnaum era uma cidade, digamos assim, uma cidade de comércio, uma cidade que vivia muito da pesca, uma cidade pesqueira. E lá o índice de religiosidade era muito baixa em relação a Jerusalém. Então Jesus escolheu aquele lugar ali justamente para tirar daquela cidade, uma cidade onde tinha um comércio, muito grande, e principalmente essa parte aqui da pesca, que era de uma influência muito grande na cidade de Cafarnaum, justamente para nos ensinar uma coisa: o Senhor não chama desocupados. O Senhor não chama desocupados. Pedro e André estavam já preparando o seu barco para pescar, para sair, para trabalhar. E ali Jesus lança o convite a eles. Jesus começa com eles. E aí Jesus escolhe o quê? Trabalhadores, humildes, pescadores, pessoas que estavam ali no seu cotidiano, na labuta do dia a dia, para seguir. E assim também, até hoje, o Senhor continua chamando cada um de nós. Às vezes o Senhor nos chama lá no nosso trabalho, assim como chamou Pedro e André. Chama também na nossa casa, quem faz trabalho doméstico, porque dona de casa também é uma profissão, é um serviço. Tem gente que acha que dona de casa não faz nada, mas pelo contrário, trabalha mais que muita gente por aí. Aonde o Senhor nos coloca, ali o Senhor nos chama, dentro do nosso cotidiano. E aí, quando o Senhor diz: vinde após mim, e eles começam a seguir Jesus, indica também que o discipulado cristão é seguir uma pessoa, não é seguir uma teoria, nem nada, nem também adotar regras, mas é seguir uma pessoa, seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu recordo aqui do Concílio Vaticano II,
O Concílio Vaticano II nos ensina uma coisa: é possível ser santo no nosso cotidiano. Antes do Concílio Vaticano II, né, todo mundo tinha a ideia de só pode ser santo, né, um padre, uma freira, um bispo, quem vive, né, recluso em um convento, em um mosteiro. Não. E aí o Concílio Vaticano II nos ensina que é possível ser santo no nosso cotidiano, lá no nosso trabalho. E pensa aí o seu trabalho agora. O que você trabalha? Dentro da sua casa, na escola, na faculdade, na igreja também. Nas labutas do dia a dia, nós também vamos nos santificando. Então o Senhor nos chama dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida social, profissional, o Senhor nos chama. O Senhor convida-nos: vinde após mim. E ao aceitarmos esse convite do Senhor, o Senhor também nos indica algo. Aquele que segue a Ele, né, tem que renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e também buscar as coisas do alto. Então, com a sua Bíblia, eu convido agora você a abrir no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. E aí é onde nós chegamos aqui no nosso tema: buscai as coisas do alto com amor e com alegria. Colossenses 3, versículo 1. Se, portanto, ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoar-vos as coisas lá de cima e não a da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vinda, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. O Senhor que nos chama a seguir, a ser seus discípulos, e eu quero trazer aqui, discípulos do amor e da alegria. O Senhor nos pede: buscai as coisas do alto, afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as coisas da terra. Afeiçoar é o que? É me moldar, é me adaptar às coisas lá do alto. E quem nos ajuda? Quem é que molda em nós as coisas lá do alto? O caráter de Cristo, as coisas do céu em cada um de nós é o Espírito Santo. É como nós vemos aqui nas moções, né, que saiu. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. O Senhor está no meio de nós. Então, através desses momentos aqui, o Senhor vai afeiçoando coisas do céu, coisas do alto em nossa vida. O Senhor vai forjando em nós um novo caráter, um novo jeito de ser, de pensar, de falar, de ouvir, de enxergar. Buscar as coisas do alto também não é ter uma vida desencarnada e também longe da vida real, mas é viver uma vida concreta, aonde? Nas nossas labutas, nas nossas dores, nas nossas enfermidades, nas nossas dificuldades, tristezas, angústias. Com quê? Com amor e a alegria. Buscar as coisas do alto é viver a vida em Deus, é viver com Deus. E aí, eu me recordo aqui, que ontem eu encontrei uma irmã, que ela é coordenadora de um grupo de oração, aqui na nossa arquidiocese, ela não é daqui de Conquista, e ela perdeu um filho há muito tempo, de uma enfermidade. E hoje ela tem uma filha que também está muito enferma, ela teve câncer. E aí hoje, né, o câncer voltou com metástase várias, está muito complicada a situação dela.
e né, a filha dela está lá em São Paulo fazendo tratamento. E aí, meses atrás, eu tive a graça de estar na cidade dela pregando, eu já a conhecia, né? E aí foi quando eu fiquei sabendo sobre a volta do câncer, que voltou com metástase e tudo mais. Só que eu falei, minha irmã, mas não parece. Você está aqui trabalhando para lá e para cá, correndo, louvando, sorrindo, brincando. Quem olhasse para ela, até quem olhar até hoje, não imagina a dificuldade, as dores que ela enfrenta. Né? E ontem, quando eu perguntava, né, a mãe, como é que ela está? Né, eu vejo, acompanho lá pelo Instagram que ela está fazendo todos os tratamentos, mas aí como é que ela está? Né, que o irmão acaba postando, né? Ela não está com celular, mas o irmão acaba postando. E como eu encontrei ela, né? Ela acabou falando que tem dias que ela sente muita dor, que nem a morfina dá jeito. Mas eu falei, minha irmã, mas por conhecer ela, a fé está inabalável e alegre. Com certeza, irmão. Quando eu falo com ela, a gente percebe o amor, o gosto, a alegria que ela tem de viver, mesmo em meio às dificuldades. Eu falei, olha só, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com ela, eu falo, minha irmã, você é um milagre de Deus, né, aqui no nosso meio, e nos ensina muito, porque às vezes, mesmo na nossa dificuldade, que às vezes é mínima diante do que ela está vivendo, ela nos ensina o que é viver com amor e com alegria. Então, buscar as coisas do alto, que é o que também que ela busca, e é também o que nós devemos buscar em meio às nossas dificuldades. Talvez a gente não está passando por uma enfermidade, ou tem familiares nossos que estejam passando, mas estamos passando por outros problemas, que vêm muitas vezes roubar de nós esse desejo de buscar as coisas do alto, a alegria de ser de Deus, né? Como a irmã falava aqui do louvor, seja qual for a situação que nós estamos passando, devemos sempre louvar o Senhor por aquela situação. Né? O louvor é uma forma que nós temos de chegar rápido a Deus. No meio dos louvores, Deus habita. E aí, eu recordo aqui da palavra que o Senhor nos deu na nossa reunião de núcleo, que foi Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Se a situação não está boa em nossa vida, devemos continuar buscando as coisas do alto com alegria. E eu me recordo aqui da música: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Vamos cantar, que eu não sei cantar não. A verdadeira paz só tem aqui que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mais uma vez, a alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E aí, será que nós realmente conhecemos Jesus? Será que essa alegria que está no coração de quem conhece Jesus só permanece realmente em momentos alegres da vida? Ou quando bate uma situação difícil, aí a alegria que vem de Jesus já não está mais em mim. Mas eu não conheço Jesus. E eu pergunto, será que nós conhecemos Jesus mesmo? Deixamos esse sentimento mais precioso, que é o amor de Deus, invadir em nossos corações, se moldar em nós? E nós estamos buscando as coisas do alto, com amor e com alegria? Ou às vezes eu só busco na dor?
Às vezes eu só busco quando eu preciso. Ou quando algo aperta, não, opa, eu vou recorrer a Jesus. A gente sempre conhece, né? Pessoas que no momento da dor, misericórdia, voltam rapidinho para Deus. Alcançam, o Senhor é misericórdia. Mas nós devemos buscar sempre esse amor. Incessantemente, independente da situação que nós estejamos vivendo. E eu me recordo de uma coisa, vocês já viram falar, né, assim, a nave da igreja, vocês já ouviram falar isso? Nem assim, vai numa igreja grande, principalmente catedral, nem algumas basílicas, aqui turística, né, igual lá em Aparecida, fala, aqui é a nave central da igreja, né, ou aqui no caso nosso, né, aqui é a nave central da igreja, o presbitério. Né, esse termo, nave da igreja, né, é muito antigo, lá no início da igreja, e vem do termo em latim chamado navis, N-A-V-I-S, que traduzindo para o português significa navio. Então, o povo lá antigamente via a igreja como um grande navio, uma grande arca, uma arca da salvação. A arca que levava ali o povo para o céu, e quem era o capitão? Jesus. Mas eu não vou aprofundar nessa teologia sobre o termo nave, porque aí vai fugir do tema. Mas eu quero trazer aqui ainda a palavra nave, que é utilizada dentro da igreja. E pegando aqui o exemplo realmente de uma nave espacial. Né? Quando a nave ela é lançada, né, junto com foguetes, algumas coisas assim, ela sai aqui da Terra e vai em direção, né, ela vai subindo em direção ao céu. E para onde eu quero trazer aqui? Aqui é a grande nave. Essa nave que é a nossa igreja, ela está nos direcionando para o céu. Quando eu entro aqui nessa nave, é claro que a igreja não vai sair daqui nem vai levar a gente lá para cima. Mas no momento que eu chego aqui, ou na missa, ou no grupo de oração, ou no momento de adoração, eu me conecto com o Senhor que é o capitão, através da oração. Se eu venho na missa desta nave aqui, eu comungo da palavra, eu me abasteço da palavra de Deus, eu me fortaleço da Eucaristia, comungando a Eucaristia. Aqui desta nave, o Senhor vai moldando em nós as coisas do céu, vai afeiçoando em nós as coisas do céu. O Espírito Santo vai moldando em nós o caráter de Cristo, e com amor e com alegria, essa nave que é a Igreja Católica Apostólica Romana está me levando ao céu, está fazendo que eu busque, alcance, almeje as coisas lá do alto. E é nessa nave que nós devemos permanecer, com amor e com alegria, independente das situações que nós estejamos vivendo. Assim como o exemplo que eu dei aqui dessa irmã. A situação dela, meu Deus do céu, é muito triste, mas você não consegue ver tristeza no olhar dela. Não consegue, só alegria. É só alegria, a irmã é só louvor, a irmã pula, meu Deus do céu. Se tiver que pegar aqui os bancos e puxar para cá, ela puxa, ela varre, ela não consegue. Ninguém fala que a irmã está passando por aquela situação. E isso ensina muito para nós, principalmente para mim, para quem é servo do movimento, e para vocês também, que são chamados pelo Senhor a ser discípulos de amor e de alegria lá no seu cotidiano. Lá onde você trabalha, dentro da sua casa, na escola, na faculdade, nem alguns movimentos, outras pastorais, você é chamado a ser discípulo de amor e de alegria onde o Senhor te colocou, onde o Senhor te plantou, e ali você precisa regar não só amor e alegria, mas também todos os frutos do Espírito Santo. O nome do nosso grupo de oração é Frutos do Espírito Santo. Então aqui dá muitos frutos, e você precisa ser um fruto do Espírito Santo lá na sua casa, na sua família, com os seus. As pessoas precisam enxergar
Cristo em você. Não sei se eu já falei aqui, mas as pessoas, em outras pregações, Mônica, eu sei que é assim. Mas lá no seu trabalho, se tiver, qualquer situação, você precisa ser aquela pessoa. Não, eu vou procurar essa irmã aqui. Vou desabafar com ela, vou pedir oração, porque eu enxergo Jesus nela. Também na sua família. Nem na minha misericórdia. O povo não me deixa em paz, não. Meu telefone toca todo dia alguma coisa, para resolver. Eu acho que o mundo que é assim também. Com os irmãos é assim também. E cada um de nós precisamos ser essa presença de Cristo, meu irmão? Essa presença de Cristo, do sinal visível do amor e da alegria de Deus, onde Ele nos plantar. E tudo isso nós vamos conseguindo com a graça e a ação do Espírito Santo, que vem em nosso socorro e em nosso auxílio, que vem nos santificando, moldando em nós toda graça e toda unção. Amém, povo de Deus? Vamos ficando em pé. O tema de hoje fala de alegria, fala de amor, e o Espírito é alegria e amor. A alegria é um fruto do Espírito Santo, e para nós não tem maior felicidade de que estar aqui diante do altar do Senhor, diante dessa nave que nos leva, que nos conduz rumo ao céu. Essa nave que vai levar eu, você, sua família, as nossas famílias. Eu também não quero ir sozinho, não. Você quer ir sozinho, minha irmã? No céu, não. Você quer ir sozinho, meu irmão? Não. A gente quer levar a família toda. E através dessa nave aqui, que nós conhecemos a Deus, e por conhecer a Deus, eu tenho em mim um sentimento mais precioso, que é o amor.